E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa é mais uma aula do nosso curso grátis de design gráfico, um curso totalmente gratuito que está acontecendo aqui no YouTube. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre o que é CMYK. Olha aí, vocês vão aprender sobre esse sistema de cores que é usado muito no design gráfico. Para que serve ele, como usar ele, eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas nesta aula aqui, tá bom? Vamos começar aqui, sem enrolação, como é de costume dos nossos vídeos. Nós vamos ter alguma série de vídeos aqui que vão ser sobre sistemas, tá? O primeiro vídeo vai ser sobre CMYK, o segundo sobre RGB, o terceiro sobre Pantone. Então vocês vão entender para que serve cada uma delas e como usar cada uma delas nessa sequência de vídeos, tá? Então se inscreve no canal para não perder e confere a playlist que vai estar aqui em cima, que tem todas as aulas deste treinamento de design gráfico, tá bom? Iniciando, vamos entender o que é o CMYK. Tá? O CMYK, como diz aqui, olha, ele é um sistema de cor utilizado para impressão gráfica. Tá? Ele é um sistema de cor que ele possui cores primárias. Ele vai trabalhar com o ciano, magenta, o yellow e o K, certo? São essas quatro cores. Vocês já vão entender o que são essas cores, por que elas têm esse nome, tá bom? Então, basicamente quando essas cores se misturam, elas formam outras cores. E daí todas as outras cores podem ser representadas de acordo com a porcentagem de mistura dessas cores primárias. Então, basicamente, é isso. O que significam essas letras, né? C, M, Y e K? Bom, essas letras elas são as iniciais, no caso, das cores. Por exemplo, o C é o cian, que é o ciano, no caso, seria uma cor azul, um tom de azul. O M é o magenta, que ele é uma cor que lembra o vermelho, tá? Nós temos aqui o amarelo, que é o yellow, e o preto, que é a letra K, que é key, certo? Em inglês é o mesmo que chave. Por que ele é usado deste modo, né? Ele é usado porque o preto ele meio que fecha as outras cores, ele compõe elas, ele vai ser usado para dar um acabamento nas outras cores. Então, normalmente se aplica as cores, depois por último vem o preto e ele dá o acabamento. Então ele completa a composição das cores, certo? Então por isso que usa essas iniciais, que é o C, M, Y e K. E como surgiu isso, né? Como começou essa composição de cores? Bom, a composição de cores é uma coisa muito antiga, nós vamos ter aulas depois específicas sobre isso, mas lá no passado, né, quando artistas usavam cores para pintar quadros e outras coisas, já se notou que a composição ou a mistura de tintas resultava em cores diferentes. Então a composição de cores ela já vem de muito tempo atrás. Quando iniciou a impressão gráfica, logo depois foi usada essa composição para compor cores diferentes. E com o tempo passou a se adotar o amarelo, o magenta e o ciano, né, as três cores, como cores principais para compor as outras. Então o padrão inicial era o CMY, que seria apenas o ciano, o magenta e o amarelo. Essas três cores eram usadas para compor as cores na impressão. Com o passar do tempo, eles perceberam que se adicionasse uma nova cor, que no caso foi o preto, ele ia realçar mais a imagem, ia dar mais contraste na imagem, como exemplo daquela imagem da coruja ali embaixo, olha. Aqui embaixo vocês conseguem ver a coruja impressa com três cores, que seria o ciano, o magenta e o yellow, e aqui do lado já ela com a cor preta. Então o preto realmente dá a finalização e ele compõe de modo mais correto essa combinação de cores. Então foi um processo que veio lá do passado e levou tempo até chegar aos nossos dias, como ele é hoje. Mas como será que esse processo funciona hoje, na prática, dentro de uma gráfica? Nós vamos ver isso aqui nessas próximas imagens, olha. Nessas fotos nós vemos algumas imagens relacionadas à impressão gráfica. Nós temos aqui, primeiro, né, as cores primárias que vão entrar na máquina, tá? Aqui você consegue ver a máquina carregada com as cores. A sequência de cores, algumas vezes ela é alterada, tá? Tem vezes que o azul vem primeiro, tem vezes que o amarelo vem primeiro. Vai depender um pouco do processo gráfico que é utilizado, tá bom? Mas basicamente são essas cores que são usadas. E aqui, olha, uma representação para vocês verem. Numa gráfica as máquinas não são destas cores, tá?
é apenas uma representação, mas aqui você consegue ver que uma parte da impressão vai se concentrar na cor azul, então o papel ele vai entrar aqui na máquina, a máquina vai ter uma chapa gravada com a cor, no caso como essa chapa aqui, tá vendo? Essa chapa ela está com a cor azul, olha. Então o papel ele vai entrar aqui e daí vai ser estampado nele a cor azul, depois na sequência ele vai passar pela vermelha, vai ser estampado nele o vermelho, depois vai ser estampado o amarelo e por último o preto, até que dê a composição das cores, para que a impressão e as imagens contidas ali sejam compostas pelas cores. E todo este processo ele é feito com muito cuidado. Na gráfica, eles analisam a impressão, eles veem os pontos, se a sobreposição está correta. Vocês vão entender outros detalhes aqui na sequência, olha. Aqui a gente consegue ter uma noção de como fica a sobreposição das cores. Nessa imagem aqui, vocês conseguem ver a impressão da cor ciano. Aqui está apenas a cor ciano impressa num papel. Depois, na sequência, a cor ciano junto com o magenta. Olha a composição de cores, como já criou tons mais escuros dentro do ciano, né, formando tons de azul. Também o ciano composto com o azul consegue atingir alguns tons de roxo. Depois vem o amarelo. O amarelo ele vai compor as outras cores, vai entrar tons de verde, vai deixar o vermelho mais vivo. Então essa composição inicial, essas três cores, é o que era feito antigamente. Por isso que tem aqui essa pequena lâmpada para a gente lembrar do processo antigo, ele ia até aqui apenas. Aí quando se adiciona o preto, a imagem fica deste jeito. Então realça a imagem, ela ganha bem mais vida. E este processo, normalmente, ele é chamado de quadricromia, tá? Porque é uma composição de 4 cores. Aí vem o nome quadricromia. O processo de usar cores para compor uma imagem, ele é chamado de cromia. Tá? Tem até definição aqui em cima, olha. Refere-se à técnica de impressão que usa múltiplas cores para produzir imagens. Agora, quando nós falamos dessas 4 cores primárias que são utilizadas, né, que no caso é o CMYK, aí nós estamos nos referindo à quadricromia. Tá? E este processo de quadricromia, que vai gerar esses pontinhos, que vai compor imagens, como é o caso desta imagem aqui, olha, dá até para a gente notar as retículas, os pontinhos dessa imagem. Este processo ele funciona mais ou menos assim. Aqui vocês conseguem ver uma imagem bem aproximada, e se você aproximar mais ainda, você vai encontrar isso daqui, tá vendo? Este daqui é os pontos impressos no papel, e eles se sobrepõem. Então a combinação deles é o que vai gerar as cores na impressão. E normalmente, quando as telas elas são criadas, ou as chapas, né, estes pontos eles saem em ângulos diferentes, inclinações diferentes, como é o caso que a gente vê aqui, olha, o ciano com 75 graus, o magenta com 15 graus, o amarelo com 0 e o preto com 45. Então essa combinação de cores, quando ela é impressa uma sobre a outra, ela vai gerar este aspecto aqui, ela fica toda cruzada. E daí, dependendo da carga de impressão de uma cor ou de outra, você vai ter diferentes resultados de cor no papel. Então, é assim que funciona o processo gráfico, basicamente. Isso é a quadricromia, tão famosa e tão conhecida. Mas nós vamos ver mais. Olha, aqui nessa imagem, eu separei para vocês entenderem como é feito, no caso, o clareamento da cor numa cromia. Quando a cor vai ser mais clara, mais fraquinha, então é usado menos pontinhos de impressão dessa cor. Tá? Então, existe uma escala. No caso, seria 10% da cor aqui, 25%, 50%, e aí vai até chegar no 100%. Com esse tipo de pontinhos no papel, você consegue formar cores claras até que se use a cor 100%. Então, normalmente, quando a gente vai mandar um impresso para a gráfica, a gente sempre fica atento para não usar porcentagens muito baixas, porque às vezes são tão poucos pontinhos aqui que pode acabar falhando na impressão ou surgindo pequenos erros na hora de imprimir o papel. Então a gente usa uma porcentagem um pouquinho maior sempre para que não fique falha na impressão, tá bom? Existem recursos gráficos bem avançados hoje em dia que não deixam falha mais, mas antigamente isso era um grande problema na impressão e daí por isso era recomendado sempre deixar perto dos 15%, dos 20% para você não ter este problema. E este processo todo de impressão
que envolvem as 4 cores, ele é mais comum do que você pode imaginar. Se vocês forem ver, nós temos aqui algumas imagens que mostram aplicações deles. Por exemplo, olha, nessa primeira imagem aqui, nós vemos a aplicação gráfica. Tá? Então, estão os rolos de impressão aqui, como vocês viram naquelas imagens lá, certo? Aqui, nós podemos ver o toner de impressoras a laser. Então, impressoras a laser coloridas, normalmente, elas vão usar essas 4 cores primárias para compor as cores da impressão. Na sua impressora, aí na sua casa, que é uma jato de tinta, ela vai ter também essas 4 cores. Se você for ver o cartucho, né? Normalmente o cartucho da impressora, os mais antigos, é um preto e um colorido, né? Mas o colorido ali dentro estão as 3 cores separadas. Nas impressoras mais novas já tem esse cartucho sobressalente, esse book. Aí você vai encher ele com as tintas, né? Mas são as cores principais. Aqui vocês conseguem ver impressoras grandes, aquelas que fazem banner, que fazem outdoor. Então essas impressoras também utilizam as 4 cores e tem espaços ali reservados para cores especiais. Aqui embaixo é o processo de serigrafia, ou silk, que vai estampar camisetas. Para se compor imagens fotográficas, é utilizado as 4 cores no processo de impressão. Então vai ter uma tela que vai estampar o ciano, o yellow, o magenta e o preto até compor a imagem. Então estes são apenas alguns exemplos da aplicação e este processo ele é muito usado hoje em dia. Tá? Você vai encontrar ele em diversos segmentos, aí, em diversas áreas de produção. E este sistema de sobreposição de cores, ele normalmente é classificado como sistema de cores subtrativas. O que isso quer dizer? Como que funciona isso? Vocês vão entender de modo fácil isso. Olha. Imagina que essa é uma folha de papel, tá? Então, esse quadro branco aí é uma folha de papel que está na sua frente. Aí você vai colocar lá as cores nesta folha de papel, certo? Então, você vai ter ali o magenta, o yellow e o ciano. Então, essas cores separadas, elas têm tons que têm uma iluminação, certo? Quando você junta elas, por exemplo, quando você pega o azul e passa por cima do magenta, o resultado das cores entre elas vai ser uma cor mais escura. Tá? Então, sempre que você sobrepõe uma cor a outra, a cor ela sempre vai escurecer, sempre o resultado vai ser mais escuro. É por isso que se chama de sistema subtrativo, porque ele subtrai a luz. A luz que está aqui, olha, ela é mais intensa do que a luz que está aqui. E a luz que está aqui é mais intensa do que a luz que está aqui. Então, sempre ela vai ficando mais escura conforme você adiciona mais cores. Até que a composição delas vai gerar uma cor mais escura ainda. Então, quando você compõe as duas cores, por exemplo, o magenta junto com o amarelo, o resultado vai ser uma cor mais escura que vai formar o vermelho. Quando você posiciona o amarelo com o azul, o resultado vai ser um tom mais escuro que vai formar o verde. E quando elas se encontram, todas elas, você vai ter o preto. Então, cada etapa nova, ela subtrai a luz até que não haja mais luz, até que fique totalmente escuro. Então, por isso que se chama de sistema de cor subtrativo, porque ele retira a luz ou a iluminação conforme ele é aplicado, conforme as cores são aplicadas. Bom, deu para entender, né? Eu acho que ficou claro para vocês o que é CMYK, como funciona. Nada mais é do que um sistema de cores composto por 4 cores que se sobrepõem e formam outras cores na impressão. Como que isso vai afetar você como designer gráfico? A gente deu uma pincelada geral, tá? Vocês não vão fazer praticamente quase nada do que a gente viu neste vídeo. Como designer gráfico, você vai ter que aprender a preparar o seu trabalho para esse sistema de cores. É só isso, tá? Então, se você está começando aí, você vai entender de modo bem claro neste exemplo. Olha. Imagina que você vai criar uma arte gráfica. Então, a sua arte vai ter estes elementos. Então, aí no seu trabalho, você vai começar a posicionar estes elementos para você compor a sua arte, até que você vai criar em si o seu layout. Então, o seu layout está pronto, está criado, você vai mandar ele para a gráfica. Que cuidados que você tem que ter? Primeiro, você vai conferir se os elementos dessa arte, no caso, as cores, por exemplo, do título, a cor desses textos, a cor dessa caixa aqui de fundo, se todos estes elementos estão
no sistema de cor CMYK. É só isso. Você vai converter as cores da sua arte para o padrão CMYK. Elas não podem estar no padrão RGB ou outros padrões, porque a gráfica vai trabalhar com essa composição de cores lá. E aqui, nessa composição de cores, vale uma dica muito legal para vocês, tá? Isso é uma dica, já anota isso para vocês não esquecerem, que quando você vai trabalhar com as cores, por exemplo, o preto, você, na composição, normalmente, o preto ele é assim, olha, você vai colocar aqui todas as cores para cá, vai ser 0 de todas as cores e 100% de preto. Esse é o K, ou é a cor preta. Quando você vai fazer uma página inteira, por exemplo, um fundo preto, se você fizer com essa composição aqui, ele pode ser que saia um preto um pouco falhado, um pouco desbotado, porque é apenas uma cor nele. Aí muita gente que quer deixar um preto bem escuro, o que faz? Eles pegam e colocam 100% em todas as cores. 100% nessa, nessa e nessa. Então vai ser esse resultado aqui, olha. Aí vai ficar um preto bem forte, bem vivo. Só que isso daí na impressão não fica legal porque é muita tinta no papel. Tenta imaginar que 100% de cada uma das tintas vai cair uma sobre a outra. Então isso daí pode fazer com que, dependendo da gramatura, dependendo do modo de impressão, que a tinta ela apareça do outro lado do papel, que fique escuro o outro lado da folha, ou que haja uma migraçãozinha que borre um pouco a sua arte. Então, para evitar isso, a gente costuma usar um processo que é chamado de calçar o preto. Tá? Então, você vai colocar 100% do preto e você vai colocar uma porcentagem das outras cores. Tá? Não vai ser 100%, mas uma porcentagem. Por exemplo, 20% de amarelo, de magenta e de azul. Então, quando você calça a cor preta deste modo, você vai conseguir um preto mais escuro, mas não vai ser aquele preto que vai estragar a sua arte, que vai atravessar a folha, ou que vai migrar, borrar, colar a página, coisas do tipo, tá bom? Então, esse sistema ele é muito usado. E não existe um padrão correto, tá? Não tem que ser exatamente 20%, ou 15%, ou 30%. Vai depender de você, da sua criação. Você consegue deixar um preto indo para um tom mais quente quando você coloca mais porcentagem de amarelo e de magenta, e coloca menos de ciano. Então fica um preto indo para um tom mais avermelhado. Quando você quer deixar ele para um tom mais azulado, você vai deixar mais porcentagem de azul e menos das outras cores. Então você vai combinando aí, dependendo do fundo que você quer aplicar na sua arte, da cor que você quer aplicar. Tá? Isso vai servir para cores grandes, para fundos grandes, impressões grandes em preto. Se forem impressões pequenas, como essas letrinhas aqui, você não vai ter a real necessidade de calçar elas, tá? Mas um preto grande chapado já ficaria bem mais interessante a sua arte se houvesse essa técnica, tá bom? Então anota isso aí para você não esquecer. E explicando um pouco sobre a composição do CMYK, aqui você vai ver, por exemplo, o seletor de cores CMYK no Illustrator. Isso vai servir também para o Photoshop, para o CorelDRAW, tá bom? No seletor de cores, você vai ver que estão as cores separadas, ó. E daí você vai notar que ele trabalha com porcentagem. Tá vendo o símbolo de porcentagem aqui do cantinho? Olha. Isso quer dizer que, por exemplo, 0% de cada uma das cores, você vai ter este resultado aqui, que é o branco. Tá? Se você vier e der 100% de azul, então você já vai ter a cor azul, certo? Eu vou tirar o azul, olha. Eu vou colocar 100% de magenta, aí você já vai ter a cor magenta pura. Certo? Então, assim que funciona o seletor. E a composição deles vai criar novas cores. Por exemplo, olha, eu vou colocar 100% de azul com 100% de amarelo, então a gente já vai ter a cor verde. Se você utilizar a metade, eu vou colocar 50% aqui aproximadamente, olha, e a mesma coisa aqui, então você já vai ter um verde mais claro, tá? Porque é 50% de cada uma das cores que está sendo usada, certo? E quando você usa todas as cores, ó, como é uma cor que ela é subtrativa, ela vai retirando a luz até que você retire toda ela, usando todas as cores em 100%. Tá bom? Quando a gente falou sobre calçar o preto, seria basicamente isso. Você deixaria aqui 100% e você viria aqui e colocaria, por exemplo, 20% em cada uma dessas cores. Ó. Ele continua sendo preto, mas ele não está usando 100% de todas as cores. Ele vai usar apenas
20%, totalizando ao todo aqui, olha, 160% de cores aplicadas, tá bom? E, logicamente, esse é um exemplo, né? Ele pode ser calçado de outro modo. Mas é assim que funciona o sistema de cores CMYK. Você vai navegar aqui e vai escolher a cor, tá? Normalmente, os softwares, tá? Eu vou voltar aqui, peraí. Normalmente, os softwares vão ter essa barra aqui, que é um espectro CMYK, e você pode simplesmente clicar, ele já vai colocar para você na cor que você clicou, tá vendo? Conforme você vai clicando, olha, ele já vai ajustando na cor que você quer, e daí você simplesmente faz um ajuste ou outro ali. Ah, não, eu quero um pouco mais escuro. Aí você puxa um pouco mais de preto, um pouco mais de amarelo, e você vai ajustando a cor até ficar no tom certinho. Mas o padrão em si, ele é feito em porcentagem, porque a gente está falando de tinta. Então a descrição aqui é quantos porcentos de tinta vai cair no papel desta cor específica e dessa para fazer a combinação. É assim que se chegam nas cores em CMYK. Então é um cuidado que você tem que ter no fechamento do seu arquivo. Continuando, se o seu arquivo ele tem imagens, como é o caso de uma foto como essa daqui, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai pegar essa imagem, vai verificar se ela está no padrão de cores CMYK, que normalmente as imagens são construídas em RGB. Uma máquina fotográfica ela vai construir a foto em RGB. Um artista vai fazer um desenho digital em RGB. Então você vai levar para a gráfica, você vai ter que converter ela para o padrão CMYK. E daí você fazendo essa conversão para CMYK, o seu arquivo ele vai estar pronto para envio para a gráfica. Então as cores das letras, as informações, os elementos gráficos estão em CMYK, a imagem em CMYK, está tudo certinho. O que você vai fazer? Você vai gerar um arquivo final. Esse arquivo vai ser um PDF e você vai fechar esse PDF nos padrões de impressão. A gente já falou sobre isso muito aqui no canal e vamos falar ainda neste curso, tá? Só uma pincelada rápida para você. Quando você vai fechar o arquivo, normalmente você vai se preocupar se as cores estão em CMYK, se ele está com 300 dpi. Tivemos uma aula sobre dpi, que foi a aula passada deste curso. Dá uma olhadinha, se você não viu ainda, que é só sobre dpi a aula. Aí você vai deixar as marcas de corte e marcas de sangria do arquivo e está pronto. Seu arquivo está pronto para ser enviado para a gráfica. Beleza? Basicamente é isso. Esse é o seu trabalho, essa é a sua preocupação para que o seu arquivo, quando chegue lá na gráfica, e ele vai passar por aquelas tintas todas, por todo aquele processo de composição, então o resultado final vai ser uma impressão bonita, fidedigna, certinha, para que você tenha um bom resultado no seu trabalho e que sua impressão fique bonita. Então é isso que você tem que fazer, tá? Diz para mim, você entendeu isso? Você entendeu todo esse sistema? O seu trabalho como designer, o que você tem que fazer? Ficou claro para você? Se ficou claro, deixa para mim aqui nos comentários, comenta assim, eu entendi, só isso, para que eu saiba que você entendeu. Se não, já deixa a sua dúvida. Já deixa aqui nos comentários para mim qual que é a sua dúvida, para que eu possa te ajudar, tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo para vocês também alguns links com treinamentos e outras coisas adicionais que podem ser do seu interesse, tá? Não se esquece que a próxima aula vai ser sobre RGB. Nós vamos entender sobre como funciona esse sistema de cores. Vai ser uma aula tão detalhada quanto esta, mas para o RGB. Então se inscreve aí para não perder a aula, tá bom? E toda essa aula, toda essa preparação que eu tive aqui para montar esse material para vocês merece um joinha, né? Dá um joinha nesse vídeo aí, porque isso ajuda muito a gente aqui, ajuda muito o meu trabalho, você não faz ideia. Cada vez que alguém dá um joinha no vídeo, isso ajuda muito, viu? Se você chegou até aqui, até o final desta aula, eu te agradeço de coração. E eu vou deixar para vocês aqui na tela algumas recomendações de vídeo com outras aulas, outros treinamentos. Então dá uma olhadinha nessas aulas aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu!